Você sabe como ganhar do Ibovespa com uma estratégia mais simples? E antes de você pensar em uma ação milagrosa, um trading sofisticado ou um time perfeito, deixa eu ser bem claro desde o início. Não tem nada de emocionante nisso. E talvez seja exatamente por isso que quase ninguém faz. A maior mentira do mercado é que ganhar do índice exige genialidade, quando na prática o que mais destrói o retorno não é a falta de inteligência, é comportamento. E vamos aos dados. Segundo um relatório da Spiva, que compara fundos de gestão ativa com seus respectivos índices, mais de 80% dos fundos de ações no Brasil perdem para o próprio índice no longo prazo. E em janelas de 10 anos, esse número frequentemente ultrapassa os 90%. E aqui é importante entender uma coisa: isso não acontece porque os gestores são ruins. Acontece porque bater o mercado de uma forma consistente é estaticamente improvável, especialmente depois de custos, taxas, impostos e erros de decisão. Agora, pensa no investidor pessoa física. Além de pagar custos, ele ainda tenta prever o mercado, reage à notícia, muda de estratégia no meio do caminho e opera no emocional. Ou seja, se até os profissionais têm dificuldade, a chance do investidor médio de ganhar do Ibovespa tentando escolher as ações de forma individual é ainda menor. E aqui entra o ponto central desse vídeo. Ganhar do Ibovespa não é sobre acertar grandes jogadas, é sobre evitar os erros repetidos. O Ibovespa não tenta prever eleição, juros ou um resultado trimestral de uma empresa. Ele simplesmente representa o mercado. E ele passa por crise, governo, ciclo de commodity, juros altos, juros baixos e continua existindo. E já o investidor médio faz o oposto. Ele entra quando o mercado já subiu, sai quando cai, troca de estratégia a cada manchete que ele vê no jornal e depois culpa o mercado. E existe um dado bem clássico de comportamento financeiro que mostra que, ao longo de décadas, o retorno médio do investidor é muito menor do que o retorno do próprio mercado, justamente porque ele compra na euforia e vende no medo. E o problema raramente é o ativo, normalmente é o timing emocional. Agora, deixa eu trazer um exemplo bem prático, com números para isso ficar ainda mais claro. Imagina duas pessoas investindo por 20 anos. A primeira tenta escolher as ações, gira a carteira, troca posições, reage a eventos, faz ajustes constantes e paga custos ao longo do tempo. Já a segunda investe de uma forma ampla, diversificada, com baixo custo e constância. Mesmo que a primeira acerte algumas decisões, o custo invisível dessas movimentações, que são as taxas, os impostos, spreads, erro de timing, vai corroendo o patrimônio ao longo do tempo. E aqui eu faço um gancho direto com você que está assistindo. Se você quiser que eu grave um vídeo mostrando com números reais quanto essas movimentações custam ao longo de 20 ou 30 anos, deixe custo invisível aqui nos comentários. Porque a maioria das pessoas subestima brutalmente esse impacto. E também vou trazer outro dado importante. 1% a mais de custo ao ano pode representar dezenas de por cento a menos de patrimônio no longo prazo. E em 30 anos, essa diferença ela não é pequena, ela muda completamente o resultado final. Ou seja, ganhar do Ibovespa na prática muitas vezes significa perder menos nos momentos ruins e não abandonar a estratégia no meio do caminho. O índice, ele não vende no pânico, não compra na euforia, não muda de ideia porque saiu uma manchete negativa e essa, talvez, é a maior vantagem competitiva dele: disciplina estrutural. Agora, presta atenção nesse ponto porque ele é crucial. Ganhar do Ibovespa não significa bater o índice todos os anos. Significa, ao longo do tempo, ter um resultado melhor do que a média das pessoas que investem sem método. E isso acontece quando você para de tentar prever o mercado e começa a estruturar as suas decisões. E quando você entende o papel de cada classe de ativo, ações, renda fixa, fundos imobiliários, investimentos no exterior, dentro da sua vida financeira, o jogo muda. Você deixa de perguntar qual é o ativo que vai subir e passa a perguntar qual decisão faz sentido dentro da minha estratégia. Essa mudança de pergunta é o que separa quem investe com método e de quem vive pulando de ideia em ideia.
Por isso, as estratégias simples vencem estratégias sofisticadas, não porque sejam mais inteligentes no papel, mas porque são mais fáceis de manter no mundo real. Agora, deixa eu fechar com algo bem direto. Se você sente que investe bem em alguns momentos, mas se perde em outros, se muda de estratégia no meio do caminho, se já entrou atrasado ou saiu cedo demais, o problema provavelmente não é o mercado. É falta de estrutura. E é exatamente isso que eu faço no Planejamento 360. Ele não existe para prever mercado ou prometer rentabilidade. Ele existe para organizar as decisões, definir o papel de cada investimento e reduzir o erro comportamental, que é o que mais custa dinheiro no longo prazo. E se isso fizer sentido para você, o link está na descrição, porque no mercado financeiro não vence quem tenta ser genial, vence quem consegue ser consistente por mais tempo.